Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos ao Sem Papas na Língua de hoje, mas antes, desejar um feliz aniversário aos aniversariantes do dia, desejar à mãe de meus filhos, Itana, um grande abraço para você, você que irradia sempre alegria e felicidade a todos. Um grande abraço e tenha um 28 de maio de muita paz, de muita alegria e que continue sendo assim, essa pessoa boa, feliz, que leva e irradia felicidade a todos os seus amigos e amigas. Mas vamos ao que vai rolar hoje de notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo. Fique ligado aqui no Sem Papas na Língua. Sergipanos se reúnem com a ministra Damares e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ex-presidiário entra em confronto com a polícia e morre em Aquidabã. João destaca a importância do PL de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Rogério Carvalho, PT, aprova projeto para uso compulsório de leitos de UTI. E mais, conselheiros julgam 72 processos em sessão virtual. Vamos mais? Vamos aí. Municípios, olha, veja bem. O absurdo da adutora lá de papel do sertão sergipano. Reparem, a adutora é concluído e abastecimento será normalizado. Saúde. Em Sergipe, 32 cidades já tiveram óbitos provocados pelo Covid-19. Ciência e tecnologia. Você que é fotógrafo, fique ligado, viu? Perfil do Instagram convida fotógrafos a exercitar a criatividade. Política. Aras foi contra a operação que mira bolsonaristas em inquéritos no STF. Brasil. Dória anuncia retomada consciente em São Paulo a partir do dia 1º de junho. E mais, mundo. TSJ da Venezuela reconhece aliado de Maduro, presidente do parlamento. Educação, inscrições para o Enem 2020 terminaram ontem, quarta-feira. Você que estava aí perdeu a oportunidade, viu? Sergipe, com o anúncio do atraso salarial, rodoviários ameaçam entrar em greve. Zum, zum, zum. Pai de Gabriel Diniz diz que fica mais fragilizado com o tempo. Ontem fez um ano da morte de Gabriel Diniz. Cultura e entretenimento. Camila Pitanga diz que Aruanas é a história necessária sobre o Brasil. Economia. Brasil perde mais de 860 mil empregos formais em abril. Saúde. Secretaria de Saúde de Aracaju está com Covid-19. Mundo. Covid-19. Espanha inicia luto. Olha, meu amigo, em memória de 27.117 mortos. Política. Câmara aprova ajuda emergencial de 3 bilhões para o setor cultural. Municípios. Homem morre em acidente na rodovia de Distância. Segurança Pública, a Justiça manda cursinho. Indenizar Dilma por como deixar de ser burro. Esportes. Gabriel Jesus vira sócio de Ronaldo em empresa de gestão financeira. Bahia. Coronavírus. Isolamento social na Bahia salta de 18º para a 6ª posição. Brasil. Desmatamento cresce 27% entre 2018 e primeiro ano do governo Bolsonaro. E mais, política. Vai ter mais, diz Bolsonaro, sobre a ação da PF no Rio de Janeiro. No sex appeal, coronavírus aumenta sextorção, troca de sexo por moradia. Segurança Pública e mais, Polícia Federal faz operação no Rio contra fraudes no INSS. Economia, mais de 160 mil fraudes em auxílio emergencial já foram identificados. Brasil, quarentena para a cidade de São Paulo, opõe equipes de Dória e Copas. Meus amigos, vocês que ficam ligados aí no Sem Papas na Língua, ontem eu e André Barros entrevistamos a vice-governadora Eliane Aquino, uma entrevista muito boa, muito legal, nós já disponibilizamos aí nas redes sociais. Se você não ouviu lá no Liberdade Sem Censura, que vai ao ar todos os dias das 12 às 14 horas na Rádio Liberdade FM 100,3, você fique ligado e escute aí, porque vai valer a pena, viu? Quem gosta aí das notícias do Covid-19, a vice-governadora foi extremamente educativa, mostrou as ações do governo, falou sobre o aplicativo. Então vale a pena você dar uma conferida aí nas mídias sociais, na entrevista que fizemos com a vice-governadora Eliane Aquino. Mas, meus amigos, hoje escrevi na coluna que faço todos os dias nos portais sergipenoticias.com.br e também no alonews.com.br, sergipenoticias.com, sobre uma reunião que teria sido feita ontem no Palácio do Planalto, que realmente preocupa a todos nós, brasileiros e sergipanos. Até porque
apesar da democracia brasileira ser uma democracia jovem, nós estamos muito bem alicerçados nas questões que envolvem as ameaças na democracia brasileira. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro, irritado e profundamente irritado com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, e aí vem a grande questão com relação a esse problema, a harmonia dos poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo têm que estar harmônicos para que a democracia viva e viva durante muito tempo. E o presidente Jair Bolsonaro, irritado ontem, ameaçou claramente de resistir a decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos encontrar aí um meio termo para que as coisas não descambem para um lado que nem todos nós queremos e que já experimentamos durante uma fase das nossas vidas. Eu nasci durante a Revolução de 1964, não me lembro, até porque era criança, nasci em 65, não me lembro das angústias, das agrúrias que se passou naquele tempo, mas nós não podemos pensar que a democracia brasileira possa ser arranhada e possa sofrer algum revés. E o presidente ontem, falando com alguns ministros, inclusive ministros ligados, muito ligados aos setores militares do governo, disse claramente que está pensando em resistir a algumas ordens do Supremo Tribunal Federal. As funções do Supremo Tribunal Federal devem de ser de resguardar a Constituição. No meu entender, essa relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo tem que ser para lá de respeitosa. Ninguém é dono do mundo, ninguém é dono do poder da forma que estão tentando se fazer. Precisamos respeitar as instituições. A presidência da República é, no meu entender, um alvo que só pode ser atingido se quem estiver ocupando errar profundamente contra a Constituição brasileira. Precisamos ter calma, principalmente porque nós não temos ministros do Supremo Tribunal Federal que chegaram lá por concurso, por uma eleição democrática, chegaram lá por indicação política. Não que eu conteste a autoridade dos ministros, quem sou eu? Sou um grãozinho de areia nas águas do oceano. Mas o que a gente precisa nesse momento é ter a responsabilidade necessária para entender que a democracia brasileira é muito maior do que o gosto, do que a vontade expressa de um ou de outro de tentar intimidar quem quer que seja. As ações que estão sendo propostas pelo Supremo Tribunal Federal deveriam ser discutidas um pouco mais. Levem para o plenário, peçam pareceres jurídicos de juristas renomados e capacitados e vamos ter a calma necessária e suficientemente grande para que possamos atravessar esta tempestade da pandemia com a tranquilidade necessária de respeitar, acima de tudo, os pilares da Constituição brasileira. Os deputados que fizeram a Constituição têm que ter, pelo menos, a memória preservada. E precisamos respeitar aquilo que está escrito e que rege as leis do nosso Estado, de nossa nação. Um grande abraço a todos, muito bom dia, até amanhã, se Deus quiser,
com mais um Sem Papas na Língua.